Leitura bíblica do dia 5 de julho, Atos capítulo 23, a partir do versículo 12 até o 35, Provérbios capítulo 18, versículos 14 e 15, Salmo 3, 1 Crônicas capítulos 1 e 2, o capítulo 1 completo, o capítulo 2 do versículo 1 até o 22. Comecemos aqui em nome de Jesus com Atos capítulo 23, a partir do versículo 12 e leamos até o 35. Vamos lá. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que se envolveram nessa conspiração. Estes foram falar com os principais sacerdotes e os anciãos e disseram: juramos sob pena de maldição não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Por isso agora, juntamente com o Sinédrio, mandem um recado ao comandante para que ele o apresente a vocês sob o pretexto de que desejam investigar mais acuradamente o caso dele, e nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para matá-lo. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a respeito da trama, entrou na fortaleza e contou tudo a Paulo. Então este, chamando um dos centuriões, disse: leve este rapaz ao comandante, porque tem algo a dizer. O centurião levou o rapaz ao comandante e disse: o prisioneiro Paulo me chamou e pediu que eu trouxesse à sua presença este rapaz, pois tem algo a dizer ao Senhor. O comandante pegou o rapaz pela mão e, levando-o para um lado, perguntou-lhe: o que você tem para me dizer? Ele respondeu: os judeus decidiram pedir ao Senhor que amanhã apresente Paulo ao Sinédrio sob o pretexto de que desejam fazer uma investigação mais acurada a respeito dele. Não se deixe persuadir, porque mais de 40 deles armaram uma emboscada. Fizeram um pacto de, sob pena de maldição, não comer nem beber enquanto não matarem Paulo. E agora estão prontos, esperando que o Senhor prometa atender o pedido deles. Então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que não dissesse a ninguém ter-lhe trazido estas informações. Chamando 2 centuriões, ordenou: tenham de prontidão 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros para irem até Cesareia a partir das 9 horas da noite. Preparem também animais para fazer Paulo montar e levem-no com segurança ao governador Félix. O comandante escreveu uma carta nestes termos: Cláudio Lísias ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei, por saber que ele era romano. Querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, levei-o ao sinédrio deles, descobri que ele era acusado de coisas referentes à lei que os rege, mas nada que justificasse morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado de que ia haver uma emboscada contra o homem, tratei de enviá-lo imediatamente ao Senhor, intimando também os acusadores a irem dizer na sua presença o que eles têm contra ele. Passe bem. Então os soldados, conforme lhes foi ordenado, pegaram Paulo e, durante a noite, o conduziram até Antipátride. No dia seguinte, voltaram para a fortaleza, tendo deixado os cavaleiros encarregados de seguir viagem com ele. Quando estes chegaram a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, o governador perguntou de que província Paulo era e, quando soube que era da Cilícia, disse: ouvirei você quando chegarem os seus acusadores, e mandou que ele ficasse preso no pretório de Herodes. Ó Senhor Jesus!
O espírito firme sustenta pessoa. O espírito firme sustenta a pessoa na sua doença. Mas o espírito abatido, quem o pode suportar? O coração do sábio adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios procura o saber. Provérbios 18, 14 e 15. Jesus é o Senhor. Estamos a te clamar. Estamos a te rogar. Até teu reino se manifestar. Salmo 3. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo protetor, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Eu me deito e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebras os dentes dos ímpios. Do Senhor é a salvação, a tua bênção esteja sobre o teu povo. Senhor Jesus. Lá no céu vivem somente para te satisfazer, mas para a terra você necessita. 1 Crônicas, capítulo 1. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarma. Os filhos de Javã foram Elisá, Tarsis, Quitim e Rodamim. Os filhos de Cã foram Cuxi, Mizraim, Puti e Canaã. Os filhos de Cuxi foram Seba, Avilá, Saptá, Ramá e Saptecá. Os filhos de Ramá foram Sabá e Dedã. Cuxi gerou Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Mizraim gerou Ludim, Anamim, Leabim, Naftuim, Patruzim, Casluim, de quem descendem os filisteus, e Caftorim. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Et, e também os Jebuseus, os amorreus, os girgazeus, os heveus, os arqueus, os sineus, os arvadeus, os zemareus e os amateus. Os filhos de Sem foram Elão, Assu, Arfaxade, Lud, Arã, Ou, Jeté e Meseque. Arfaxade gerou Selá, e Selá gerou Eber. E a Eber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porque em seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão foi Joquitã. Joquitã gerou Almodá, Salef, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Ebal, Abmael, Seba, Ofi, Avilá e Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã. Sem Arfaxade, Selá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naó, Tera e Abraão, que é Abraão, Abrão e Abrão, que é Abraão. Os filhos de Abraão foram Isaque e Ismael. São estas as suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedá, Abdeel, Mipsão, Misma, Duma, Massá, Haddad, Temá, Getu, Nafis e Quedmá. Estes foram os filhos de Ismael. Quanto aos filhos de Quetura, concubina de Abraão, esta deu à luz Zinrã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. Os filhos de Joquizã foram Sabá e Dedã. Os filhos de Midian foram Efa, Efer, Enoque, Abda e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão, pois, gerou Isaque.
Os filhos de Isaque foram Esaú e Israel. Os filhos de Esaú foram Elifaz, Reuel, Jeus, Jalão e Coré. Os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefi, Caetã, Kenaz, Tina e Amaleque. Os filhos de Reuel foram Naate, Zerá, Samá e Mizá. Os filhos de Sei foram Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizo, Ezé e Dizã. Os filhos de Lotã foram Ori e Omã, e a irmã de Lotã foi Tina. Os filhos de Sobal foram Eliã, Manaate, Ebal, Sefo e Onã. Os filhos de Zibeão foram Aías e Aná. O filho de Aná foi Dizon. Os filhos de Dizon foram Anrão, Esban, Itran e Querã. Os filhos de Ezé foram Bilam, Zaavan e Jaacã. Os filhos de Dizan foram Uz e Arã. Estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel. Belá, filho de Beó, e o nome da sua cidade era Dinabá. Belá morreu e, em seu lugar, reinou Jobabe, filho de Zerá, de Bozra. Jobabe morreu e, em seu lugar, reinou Uzão, da terra dos Temanitas. Uzão morreu e, em seu lugar, reinou Haddad, filho de Bedade. Este derrotou Midian no campo de Moabe. O nome de sua cidade era Avite. Haddad morreu e, em seu lugar, reinou Sanlá de Masreca. Sanlá morreu e, em seu lugar, reinou Saul de Reobote, junto ao Eufrates. Saul morreu e, em seu lugar, reinou Baal-Anã, filho de Acbol. Baal-Anã morreu e, em seu lugar, reinou Haddad. O nome da sua cidade era Paú, e o de sua mulher era Meetabel, filha de Matred, filha de Mizaabe. Haddad morreu. Estes são os nomes dos chefes de Edom: Tina, Alva, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzá, Magdiel e Irão. Estes são os chefes de Edom. Vamos ao capítulo 2, leiamos até o 22, conforme anunciado. Estes foram os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Azé. Os filhos de Judá foram Onã e Selá. Estes três lhe nasceram de Betsua, a cananeia. O primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor o matou. Porém Tamar, nora de Judá, lhe deu à luz Pérez e Zera. Todos os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amul. Os filhos de Zera foram Zinri, Etan, Emã, Calcol e Dara. 5 ao todo. Os filhos de Carmi foram Acá, o perturbador de Israel, que pecou na coisa condenada. O filho de Etan foi Azarias. Os filhos de Esrom que lhe nasceram foram Jarameel, Rão e Quelubai. Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, príncipe dos filhos de Judá. Naasson gerou Salma e Salma gerou Boaz. Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé. Jessé gerou Eliabe, seu primogênito. Abinadab, o segundo. Simei, o terceiro. Natanael, o quarto. Radai, o quinto. Ozem, o sexto. E Davi, o sétimo. As irmãs destes foram Zeruia e Abigail. Os filhos de Zeruia foram 3. Abisai, Joabe e Azael. Abigail deu à luz Amasa, e o pai de Amasa foi Jeter, o ismaelita. Caleb, filho de Esrom, gerou filhos de Azuba, sua mulher, e de Jeriote. Os filhos desta foram Jezé, Sobabe e Ardom. Azuba morreu e Caleb tomou para si Efrata, da qual lhe nasceu Ur gerou Uri, e Uri gerou Bezalel. Então Esrom teve relações com a filha de Maqui, pai de Gileade. Ele tinha 60 anos de idade quando a tomou, e ela deu à luz Segube. Segube gerou Jair,
que teve 23 cidades na terra de Gileade. Jesus é o Senhor, amém. Estamos a te clamar, estamos a te rogar, até teu reino se manifestar. Senhor, este é o nosso